trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Corregedoria da Polícia do Estado de São Paulo investiga ameaça de policiais militares contra Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua. Governo Bolsonaro promete militarizar mais de 50 escolas até o fim de 2020. Servidores públicos, centrais e entidades sindicais prometem reagir contra a declaração de Paulo Guedes. Ele afirmou que os servidores públicos são parasitas. Lula e Mujica se encontram no Rio para as comemorações dos 40 anos do PT. O Partido dos Trabalhadores completa hoje 40 anos. Em comemoração à data, no sábado, o ex-presidente Lula e o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, dividiram um palco no evento na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Ambos destacaram a importância da juventude para a construção de uma sociedade democrática. A reportagem é de Adriana Maria. O encontro começou com música popular brasileira, relembrando os momentos de luta que marcaram os 40 anos do Partido dos Trabalhadores. O ponto alto da noite foi o encontro de Lula e Mujica. A presença do Mujica aqui é quase que um prêmio a todos vocês que acreditam que é possível a gente construir um novo mundo, de que é possível a gente construir um novo Brasil, de que é possível a gente recuperar um pouco do humanismo, da solidariedade que sempre deveria existir na humanidade. O ex-presidente uruguaio e atual senador destaca a importância do jovem na mudança do mundo. O mundo melhorará se os jovens se comprometem, si son capaces de gastar parte del tiempo de su vida luchando por la justicia y por la igualdad. No Brasil, o aumento do trabalho sem direitos é uma realidade. A gente vê muitos jovens com diploma universitário sem ter um emprego, tendo que trabalhar no aplicativo, entregando pizza de bicicleta, trabalhando no Uber, trabalhando em algumas coisas que, embora nós tenhamos que valorizar o trabalho, a verdade é que essas pessoas estão regredindo nas conquistas que eles imaginavam ter. Porque ao trabalhar num aplicativo, primeiro que você não sabe quem é teu patrão. Segundo, que você não tem garantia. É o ser humano sendo tratado da forma mais canalha possível, em nome de uma palavra chamada flexibilização. A importância da soberania nacional também esteve presente na fala de Lula. Eles estão conseguindo destruir tudo que nós montamos, tudo. E vão destruindo uma a uma, além da subserviência ao governo americano. É por isso que nós temos que colocar na nossa pauta a questão da soberania nacional, a questão do meio ambiente, a questão da água, e nós temos que colocar a questão do emprego, da educação e da ciência e tecnologia. Causas, luta e felicidade. Necesitamos economia, necesitamos trabalho, necesitamos sensação de progresso, casa. Pero necesitamos, por encima de todas las cosas, felicidad, sentimento. Agradecimento e união para a luta. Eu quero, do fundo do coração, agradecer a cada um de vocês. Agradecer. Eu não tenho como pagar, a não ser como gratidão a vocês. Um beijo na alma, um beijo no coração de cada homem, de cada mulher. E esteja certo que nós estamos juntos. Em Brasília, servidores públicos, entidades e centrais sindicais reagem à afirmação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que comparou o funcionalismo público a um parasita. A reportagem é de Camila Piacesi.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou os servidores públicos a parasitas ao defender a reforma administrativa no governo. A declaração foi feita em seminário da FGV no Rio de Janeiro na sexta-feira. Ele alegou que, ao reivindicarem reajustes salariais em meio à crise fiscal que deixou as contas brasileiras no vermelho, os funcionários públicos parecem parasitas se aproveitando do hospedeiro que está morrendo. A afirmação desencadeou uma reação em massa de servidores, entidades e centrais sindicais. Nós, do Sindicep, só temos que lamentar essa declaração infeliz desse ministro, porque nós temos a compreensão que quem é parasita é quem vive dos juros do sistema financeiro, que é o caso dele. Todo mundo que quis implementar um projeto de Estado mínimo e um projeto neoliberal atacou os servidores como sendo inimigo da população. Na verdade, os servidores prestam um serviço fundamental a toda a população, à classe trabalhadora. Entidades de classe afirmam que vão entrar com representação na Justiça e também na Comissão de Ética da Presidência da República. Os advogados das entidades dos servidores estão elaborando uma petição que deve ser da entrada nos próximos dias, né, para que ele responda em juízo esse assédio moral que ele fez a todos os servidores. O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, Sindileges, em nota de repúdio contra as declarações do ministro, denunciou a falta de diálogo do governo com os servidores públicos para resolver o problema econômico do Brasil. Preciso dizer à sociedade que nós, servidores públicos, nós não somos contra um Estado com contas equilibradas, uma boa política monetária, serviços públicos de qualidade. Nós, servidores, estamos aqui para isso, para prestar um bom serviço à sociedade. Nós não podemos aceitar não fazer parte das discussões sobre as soluções. As críticas levaram a pasta de Guedes a emitir uma nota, na qual afirma que a fala de Guedes foi tirada de contexto pela imprensa. O modelo das escolas cívico-militares é uma das principais apostas do governo Bolsonaro para a educação pública. Até o manual de regras que os alunos deverão seguir já foi divulgado. Mas, na prática, militarizar as escolas é um ataque à liberdade de pensamento. A reportagem é de Daiane Ponte. Ainda neste ano, 54 escolas funcionarão no modelo cívico-militar e até 2023 serão 216 no total. Entidades ligadas à educação e especialistas na área repudiam a medida do governo Bolsonaro. A ideia de que a escola seja uma escola de disciplina, né? Seja uma escola em que as pessoas obedeçam, seja uma escola que não haja diversidade, que não haja experimentação. E que seja uma escola também conteudista, né? Ou seja, uma escola em que os meninos vão para lá apenas para aprender e decorar conteúdos que são ensinados pelos professores. Tudo isso vai na contramão do mundo, né? E principalmente dos melhores sistemas educacionais do mundo, que são sistemas que apostam na diversidade, na criatividade, no questionamento. São coisas que não são desejadas por este governo que está aí, né? Porque é um governo cujo projeto principal é a alienação da soberania nacional. Escolas públicas que adotarem hábitos militares terão que, por exemplo, organizar os alunos em pelotões, usar farda militar e até mesmo proibir cabelos soltos ou unhas pintadas. Isso, na realidade, é uma prática dos militares, não devem ser vistas para a nossa juventude, que precisa ter dentro das suas escolas liberdade para ser quem são, para poder se vestir, se portar, ter os cortes de cabelo que quiser. É exatamente a essência da juventude, que está se descobrindo, querendo saber como funcionam as coisas, mas dentro da escola militar isso não é possível, não cabe esse modelo de escola para a nossa juventude, de forma nenhuma. O governo também promete investimento de R$1 milhão para cada uma das 54 escolas que vão adotar o modelo cívico-militar ainda este ano. Mas existem diversas outras escolas espalhadas pelo país que necessitam de verba. E com base nesse modelo, devem se ver obrigadas a se militarizar para ter o mínimo de estrutura. Onde não tem investimento, acho que sem dúvidas os governadores e prefeitos correriam atrás desse modelo de educação, justamente para conseguir oferecer à sociedade um pouquinho mais de investimento. O próprio governo federal prevê que as escolas de cívico-militares tenham dentro de sala de aula no máximo 30 estudantes. A realidade hoje dentro da sala de aula de diversas escolas é 50 estudantes, então é natural que eu acho que os prefeitos e governadores vão atrás desse modelo. O
projeto ainda prevê que militares ocupem o cargo de educadores, inclusive os da reserva, mas não define nenhum apoio pedagógico para acompanhar o desempenho dos alunos. Para César Calegari, o governo está destruindo a educação pública. Cortes de verbas, né? Eles atingem não apenas as universidades e institutos federais de educação, mas são cortes dramáticos na área da educação básica. Nós temos hoje um verdadeiro apagão do magistério, porque professores são desvalorizados. Agora, tudo que diz respeito à área federal, né, o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, diz que os servidores federais, né, são uma espécie de parasitas. O governo brasileiro claramente não quer que o Fundeb exista, né, porque na linha do governo existe a ideia de toda e qualquer desvinculação de recursos vinculados tanto à área da educação quanto à área da saúde. Enfim, no meu modo de entender, é um governo que tem como perspectiva o desmonte do sistema educacional. Um prédio em frente ao mercado municipal, no coração de São Paulo, ganhou uma homenagem às 272 vítimas do crime da Vale em Brumadinho, realizado pelo paulistano Mundano. A partir da lama tóxica que vazou da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, o painel de 800 metros quadrados, intitulado Operários de Brumadinho, é uma denúncia do ativista contra a violência e a impunidade da mineração predatória no Brasil. Veja na reportagem de Pedro Estropaçolas, do Brasil de Fato. Primeiro de tudo, eu sempre imaginei que precisava um monumento público a essas vítimas, né? A gente tem monumentos de guerras, de bandeirantes exploradores e não tem monumento de quem construiu tudo isso. Então, eu vi uma lacuna disso. É uma homenagem, mas é um grito, né? Um grito de lembrança. Olha, Brumadinho aconteceu, porque o brasileiro é um povo sem memória, a gente esquece. Quem lembra aqui de Mariana, de Brumadinho, de tantos outros casos? Então é um jeito de tatuar um prédio, tatuar o concreto no meio do centro de São Paulo, desse centro financeiro, para mostrar e todo mundo lembrar que a mineração tem custo. A questão da mineração sempre foi predatória, né? E acho que com Mariana eu senti que eu tinha feito pouco. Então, na primeira oportunidade que eu tive de fazer uma obra grande, eu me coloquei o desafio, será que dá para fazer com lama tóxica? Aí eu pego a lama, começo a fazer alguns testes e ver esse desafio, quanto eu precisaria de tinta, como fazer essa tinta, que eu já tinha feito em menor escala, né? Foi um estudo, então, de quase um ano para eu conseguir chegar a produzir uma obra desse tamanho. Eu ainda não estava certo se eu ia fazer essa obra ou qual obra seria. Foi quando os sobreviventes, os atingidos que perderam familiares, começam a colocar 272 fotos lado a lado de faces de quem foi assassinado, lado a lado, e em cima escrito Vale Assassina, que para mim foi muito forte. Foi quando eu legitimei, falei, vou fazer essa obra. A original da Tarsila do Amaral, de 1937, tinham 51 personagens. E eu representei 22. E eu não conseguiria representar todas as vítimas, todos os atingidos ou os desaparecidos. Então, eu fiz uma composição para trazer a mesma reflexão que a Tarsila trouxe 87 anos atrás, dessa diversidade dos operários e operárias do nosso país, né? É um grande tributo às vítimas, atingidos lá de Brumadinho, mas ao mesmo tempo a todos os operários e operárias desse presente momento se sentirem representados. Isso rolou durante aqui os fruteiros que começam a descarregar. Ele falava, olha ali o Joaquim, olha ali. Então eles se identificaram com a obra. Acho que isso é muito legal, a obra ser viva, né? Eu acho que um serviço desse aí é um serviço muito perigoso e muito bonito. E desenhar do jeito que desenhou, tem que ser artista mesmo para fazer isso, que profissional, que outro não faz. Eles têm de corrigir antes para não deixar acontecer isso há muitos anos, né? A gente não deu tempo de correr para salvar a vida, morreu. Não tem nem o que achar ali, né?
quantas pessoas não foi ali, a gente que até hoje nunca está ali enterrado para sempre ali. Uma tragédia. Daqui a pouco, greve dos petroleiros completa 10 dias em defesa de empregos e da soberania nacional. A gente volta já. Olá pessoal, uma excelente noite de segunda-feira a todos e a todas. Como que vocês estão? Como que vocês enfrentaram essa segunda-feira caótica e de muita chuva, hein? Bom, vamos de comentários. Eu começo lendo do Joel e ele escreveu: Mujica é muito gente. Durante sua carreira política teve respeito com o dinheiro dos impostos do contribuinte, vivendo uma vida normal, sem luxo. E o Joel ainda participando conosco. Ana Marília, é muito fácil acharem que escola militar é boa, sendo que o investimento é quase a nível de escola particular. O Edival Freitas participou escrevendo: esse é o governo do retrocesso, estamos perdendo tudo que conseguimos com tanto sacrifício, infelizmente. Daqui a pouco eu volto com mais comentários, continue participando. No último dia 27 de janeiro, o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua, denunciou que 2 agentes da Polícia Militar de São Paulo o ameaçaram de morte. Essa não é a primeira vez que isso ocorre e causou revolta entre os muitos que são ajudados pelo sacerdote. Veja na reportagem de André Gianocari. A paróquia São Miguel Arcanjo, na zona leste de São Paulo, é sempre movimentada. Logo pela manhã, dezenas de pessoas em situação de rua procuram a igreja em busca de comida, utensílios de higiene, agasalhos e abrigo. Há pelo menos 34 anos, o padre Júlio Lancelotti coordena este trabalho de assistência a pessoas carentes. Para a sociedade você não tem valor nenhum, né? Mas como tem o padre Júlio, pessoas boas igual vocês, que sempre ajuda a gente, dá uma roupa, um alimento, um pão, né? Um café, um leite para a gente comer, tomar. Muitas vezes, a procura é também por suporte psicológico. Ele tem um auxílio também com assistentes social que auxilia ele dá um apoio psicológico, conselhos. Isso é muito importante para o pessoal que está na rua, que às vezes não recebe mais influências lá fora e a gente aqui com ele recebe um outro tipo de atenção, né? Mas nem todos apoiam esta iniciativa. Alguns vizinhos se incomodam com a movimentação no local e criticam o pároco. No final de janeiro, a intimidação veio da própria Polícia Militar. Ao abordar 3 jovens de rua, próximo à paróquia, os agentes teriam dado o recado. Eles disseram sobre o padre Júlio: a hora dele vai chegar. Diariamente a população relata essas situações porque eles são abordados pela polícia, são abordados por esses grupos de segurança e sempre quando eles agridem, algumas vezes eles mesmos dizem mas eu ajudo lá o padre ou eu estou lá com o padre. Ou os policiais perguntam, você é lá daquela turma? E aí eles dizem, a hora dele vai chegar, nós vamos acabar com ele também. O caso foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar. Nós fizemos uma comunicação à Corregedoria da Polícia Militar, solicitamos a abertura de um procedimento administrativo de investigação e reconhecimento fotográfico dos agressores. Divulgando a sua ameaça, e quando se divulga uma ameaça, você divulga também
a impossibilidade de realizá-la, de cumpri-la, né? Porque todos estarão atentos a ele. O Cardeal de São Paulo, os secretários da Justiça e de Segurança Pública, que devem ter uma posição neste momento, irradiando a proteção especial que um defensor de direitos humanos precisa. Essa não é a primeira nem a segunda vez que o padre Júlio passa por situações desse tipo. Em 2018, ele recebeu tantas ameaças, inclusive de morte, pelas redes sociais, que um grupo formado por ativistas dos direitos humanos e advogados decidiu entrar com representação no Ministério Público. Esta voluntária da paróquia lamenta os frequentes ataques contra o padre. Tem pessoas que falam mesmo que ele incomoda, que a população aumentou por conta dele. Eu não acredito, a gente está vendo aí o que está acontecendo, a falta de emprego. A missão dele é essa, ele faz um trabalho tão bonito, tão gratificante, né? Porque eles chegam aqui pedindo ajuda e aí a gente não vai ajudar. Ele não vai ajudar. Quando ele disse um sim para Deus e um sim para ser um sacerdote como ele é, não foi para ele negar essas pessoas, né? Há muita solidariedade, mas também eu tenho claro de que um caminho como esse é um caminho que vai passar pela incompreensão e que vai passar pela rejeição. Quem está com os rejeitados vai ser rejeitado também. Eu não tenho mais nada para perder, a única coisa que eu posso perder é a vida. O ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, acusado de comandar o mais antigo grupo miliciano do Rio de Janeiro, foi morto em operação das polícias do Rio de Janeiro e da Bahia, na cidade de Esplanada. Adriano tinha ligações com a família Bolsonaro e era apontado como um dos chefes do escritório do crime. Vale lembrar que o escritório do crime é acusado de estar envolvido no assassinato de Marielle Franco. O advogado de Adriano da Nóbrega fala em queima de arquivo. Adriano da Nóbrega estava foragido há 1 ano. Ex-capitão da tropa de elite da Polícia do Rio, era suspeito de integrar um grupo de assassinos profissionais. O miliciano foi condecorado em 2005 pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro e defendido por Jair Bolsonaro em discurso na Câmara dos Deputados no mesmo ano, quando respondia a uma acusação de homicídio. O nome de Adriano também aparece nas investigações do caso da rachadinha no gabinete de Flávio. As contas do ex-capitão foram usadas para repasse de dinheiro para Fabrício Queiroz. A esposa e a mãe de Adriano, inclusive, eram contratadas como assessoras do gabinete de Flávio Bolsonaro. O miliciano estava escondido no sítio do vereador Gilson Batista Lima Neto, do PSL de Esplanada. A polícia baiana alega que houve troca de tiros e Adriano foi ferido. O advogado do ex-capitão, no entanto, acredita em queima de arquivo. O próprio Adriano, segundo seu advogado, diz que não se entregava antes porque tinha certeza absoluta que seria morto em seguida. Ficam as perguntas. Por que Adriano tinha certeza que seria morto? O que ele sabia? Quem ele colocava em xeque? A morte dele foi queima de arquivo? O tempo dirá. O incêndio que atingiu o centro de treinamento Ninho do Urubu do Flamengo completou 1 ano neste fim de semana. A fatalidade acabou com o sonho de 10 jovens que jogavam nas categorias de base do time carioca. 1 ano depois, em meio às homenagens, familiares das vítimas apontam frieza do clube com a tragédia. Amigos e familiares se reuniram em frente ao CT, onde fizeram uma corrente de oração do lado de fora. Flores brancas e velas foram colocadas na porta do local em meio a muita emoção. Apenas os familiares de uma das vítimas tiveram acesso às dependências do centro de treinamento. Os funcionários alegaram que não foi feito um pedido prévio. Até a entrada na recepção foi vetada, o que revoltou os presentes. Mais tarde, uma missa em memória aos jovens chegou a ser realizada pelos dirigentes do clube, mas, segundo os parentes, eles não foram convidados para a cerimônia. No dia 8 de fevereiro de 2019, o incêndio nas instalações do CT matou os 10 atletas e deixou outros 3 feridos, após um curto-circuito no sistema de ar-condicionado atingir os dormitórios dos jogadores. Os quartos eram distribuídos em contêineres conectados entre si, onde dormiam os jovens entre 14 e 17 anos. De acordo com a Prefeitura do Rio, a estrutura não tinha licença municipal. No final do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio, a pedido da Defensoria Pública, fixou uma pensão no valor de R$ 10 mil para cada família, o dobro do que o Flamengo vinha pagando.
Após 12 meses, o inquérito da Polícia Civil que investiga o incêndio ainda está em aberto e nenhum responsável foi apontado. Cansados da falta de segurança, motoristas de aplicativos fizeram um protesto hoje em Brasília. A repórter Camila Piacese acompanhou. Nesta segunda-feira, em Brasília, mais de 500 motoristas de aplicativos realizaram carreata na esplanada dos ministérios e em frente ao Congresso Nacional em protesto contra a falta de segurança. Desde o início do ano, 4 profissionais perderam a vida, sendo 2 somente neste final de semana. Os motoristas pedem providência à Secretaria de Segurança do Distrito Federal e também medidas federais que possam dar segurança para quem trabalha com aplicativos. Além das 4 mortes, motoristas de aplicativos como Uber, 99 e Cabify foram vítimas de 71 roubos e de sequestros relâmpagos, somente nos últimos 6 meses na capital do país. A greve dos petroleiros completa hoje 10 dias com adesões de milhares de trabalhadores que lutam contra as privatizações das unidades da Petrobras e as demissões na fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem. Para falar da paralisação e a luta da categoria em defesa dos empregos e também da soberania nacional, eu converso com o diretor da FUP, Federação Única dos Petroleiros, João Moraes. Boa noite, João. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Tudo bom com você? Tudo bem, boa noite. Bom, João, para a gente começar então, vamos nos atualizar, né? Como que está a adesão dos trabalhadores hoje com a greve? Bom, essa é certamente a maior greve petroleira dos últimos anos. Eu diria que uma das maiores greves no setor petróleo que já aconteceu no mundo. No nosso caso do Brasil, particularmente, eu diria que é a maior greve desde 1995. E o que chama bastante a atenção é que ela vem num crescente. Os trabalhadores da Petrobras percebem o que está acontecendo com seus postos de trabalho, mas, acima de tudo, também percebem o que acontece com o país. A Petrobras é uma empresa crucial para o desenvolvimento nacional, ela garante a nossa soberania energética, ela garante a nossa soberania alimentar, nesse que está sendo um alvo grande de ataque, que é a nossa Fafem Paraná, que está tendo as suas atividades paralisadas e mais de 1.000 pessoas sendo demitidas de uma maneira completamente irresponsável. Isso contra o acordo de trabalho, né, Moraes? É importante lembrar. Desrespeitando a cláusula 26 do nosso acordo coletivo, que abarca a Petrobras Hold, mas também abarca os trabalhadores da Fafem Paraná. Então, a empresa desrespeita a economia nacional, desrespeita a nossa soberania energética e desrespeita até o acordo coletivo de trabalho que ela assinou com os nossos sindicatos, com a Federação Única dos Petroleiros, bastante recente, né, no final do ano passado. E ela já passa por cima de tudo isso. É um momento muito grave, a adesão da greve está muito forte, são mais de 40 plataformas que paralisaram as suas atividades. Nós temos 11 refinarias, 18 terminais, totalizando mais de 95 unidades da Petrobras atingidas pela greve. Quase 100%. Hoje a gente bateu, na verdade, 95 unidades. Então é uma greve, de fato, muito forte. Nós queremos que isso seja revertido a demissão dos companheiros lá no Paraná, mas, acima de tudo também, é defender o Brasil, defender a economia nacional, porque a Petrobras tem um papel central. Sem a Petrobras, o Brasil não retoma o desenvolvimento. Perfeito. E, Moraes, referente à empresa estatal, em algum momento ela mostrou abertura para algum canal de diálogo para a negociação? Não, infelizmente a direção da Petrobras tem se comportado de uma forma que eu costumo brincar que eu já passei dos 30 de Petrobras, né? Eu nunca vi isso na Petrobras. Esse grau de intransigência, de desrespeito ao acordo, desrespeito até à legislação, por exemplo, agora quando a Petrobras ameaça contratar trabalhadores para substituir os trabalhadores que estão em greve, isso nunca aconteceu, desrespeito à Constituição Federal, né? Inclusive, e além de tudo é uma enganação, porque petroleiro não é algo que você busca na prateleira, não existe petroleiro disponível para substituir os grevistas. Então ela está fazendo um jogo de cena, mas que demonstra sim a radicalidade e a intransigência por parte da direção da Petrobras e desse governo. Inclusive essa contratação emergencial é de aposentados, né? Aposentados têm recebido telefonemas de dirigentes, enfim, da própria estatal para que eles façam a operação, para que se mantenha a operação da empresa, né? Ela quer dizer que vai trazer, mas os nossos aposentados estão organizados, estão firmes. O aposentado petroleiro não é traidor, não trai a categoria, não trai a pátria, porque aderir às unidades da Petrobras num momento de um movimento cívico como esse é trair o Brasil, porque a destruição da Petrobras é a destruição do Brasil.
Ou de uma forma didática, até para quem está em casa nos acompanhar, entender um pouquinho o que está em jogo, a questão de privatização das refinarias, da estatal, o que o brasileiro perde com isso? Olha, o brasileiro está sentindo no dia a dia o que significa privatizar a Petrobras, que é o preço dos combustíveis. Essa política de entrega da Petrobras faz com que a gente esteja pagando muito mais caro na gasolina, muito mais caro no óleo diesel, muito mais caro no gás de cozinha. Agora, se o governo levar a cabo, por exemplo, a venda de 8 refinarias, como ele diz que vai fazer, e essa situação que já é grave vai piorar ainda mais. E eu queria cumprimentar aqui a TVT por esse trabalho, porque a grande mídia tem escondido do povo brasileiro todos esses fatos. Queria destacar aqui o que a gente vive no setor petróleo no Brasil é surreal, porque nós temos um parque de refino nacional que suficiente para abastecer todo o país, e o governo, para facilitar a vida das multinacionais de petróleo, ela reduz a produção nas nossas refinarias e importa gasolina, importa óleo diesel. Então, nenhuma nação do mundo faria isso. Ninguém para o seu parque produtivo nacional para importar. Mercadoria. Então, o Brasil hoje exporta petróleo cru e importa gasolina, importa óleo diesel, tendo refinarias aqui instaladas. Tem que ter essa necessidade. Só que isso tudo passa ao largo do grande público. Porque a grande mídia não divulga, a grande mídia não faz o que a TVT está fazendo. Então eu queria aqui, pela FUP, cumprimentar vocês da TVT por esse belo trabalho que fazem, por ajudar a abrir os olhos do povo brasileiro. Estamos juntos nessa, né? Exatamente, vamos virar esse jogo. Com certeza. E Moraes, então a greve ela vai continuar enquanto não há nenhum meio de comunicação entre sindicato, trabalhadores e a empresa? Certamente, a greve continua, não é objetivo dos trabalhadores petroleiros paralisar o país, pelo contrário, nós queremos desenvolver o país. Tem decisões judiciais que apontam para que a gente coloque 90% dos efetivos. O TST fez isso, nós estamos indagando a Petrobras como isso será cumprido, mas a greve continua e continua cada dia mais forte, porque defender a Petrobras é defender o Brasil. Perfeito, Moraes, obrigado pela sua participação. Como disse, estamos juntos nessa. Estamos à disposição. Mais uma vez, reforço, a TVT pode contar sempre com a FUP. Estaremos juntos. Com certeza. Obrigada mais uma vez, Moraes. E depois do intervalo, você vai ver já. 1 milhão. Esse é o número de pessoas carentes que não tiveram acesso ao Bolsa Família. Depois do intervalo, você acompanha o drama dessas famílias. O seu jornal volta num minuto. Pessoal, de volta com os comentários, eu vou ler agora o da Nilza Baese. Júlio Lancelotti, gente de coração bom. O Edival Freitas, esse desgoverno está destruindo o Brasil. Está na hora do povo ir para a rua para impedir esse retrocesso. A Bárbara Rodrigues, parabéns aos petroleiros, nossa soberania está em jogo. A Ana Marília, eu apoio a greve dos trabalhadores petroleiros. Bom, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Já sabem, continuem participando e não saiam daí. Com o congelamento do programa Bolsa Família por Jair Bolsonaro, 1 milhão de pessoas carentes não tiveram o benefício liberado e estão à espera desde o ano passado. Reportagem da Folha de São Paulo calculou que 1 em cada 3 das cidades mais pobres do Brasil sofre com congelamento. Em 200 desses municípios, houve suspensão ou recuo no atendimento.
Até maio de 2019, 250 mil benefícios do programa eram liberados por mês no país. De junho até outubro do último ano, esse número caiu para 5.400. Nas redes sociais, a ex-presidenta Dilma Rousseff escreveu que Jair Bolsonaro não está apenas abandonando o Bolsa Família, mas quer destruí-lo. Dilma afirma que isso é um crime contra a nação e que, agindo assim, Bolsonaro traz de volta a miséria para milhares de famílias brasileiras. Jair Bolsonaro está deixando 1 milhão de brasileiros sem o Bolsa Família, depois de jogar na fila da aposentadoria 2 milhões de trabalhadores. O pior é que o caso da Previdência já tinha sido resolvido no governo do ex-presidente Lula, lembra o comentarista político João Caires. O presidente Lula indicou para a pasta da Previdência o senhor Luiz Marinho, que foi prefeito de São Bernardo, presidente da Central Única dos Trabalhadores CUT e também ministro do Trabalho. O Luiz Marinho, à frente do Ministério da Previdência, acabou com a fila. Ou seja, as pessoas antes tinham que esperar 1, 2, 3, até 4 anos para que a sua aposentadoria saísse. E com isso, advogados que eram contratados recebiam uma bagatela de 20% a 30% dos rendimentos recebidos de uma vez. Porque tinha pessoas que recebiam 48 pagamentos de uma vez só, porque esperaram 4 anos para receber o pagamento e o advogado negociava e recebia isso. Luiz Marinho, à frente disso, fez o seguinte: em 30 minutos se resolve o problema da aposentadoria e a pessoa passa a receber no mês seguinte. Com Bolsonaro, voltamos às filas e, por exemplo, talvez volte a acontecer tudo isso de novo, demorar anos para que saia a aposentadoria. E agora está dificultando a vida das famílias que mais precisam, as famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, que fazem jus a receber esse benefício. Benefício esse que transformou o Brasil. Quem não se lembra como era feito o sistema social no Brasil? Distribuição de cestas básicas. As pessoas distribuíam cestas básicas no Brasil inteiro, normalmente comprada de uma determinada região do país, onde uma empresa distribuía isso. E aí essa cesta básica, lógico, servia para as famílias, mas matava o comércio local, porque as pessoas não compravam na região. Então, com o Bolsa Família, que é premiado no mundo inteiro, as pessoas passaram a receber um valor, um dinheiro pouco, mas suficiente para se manter no mínimo, e as pessoas começaram a comprar, criando um círculo virtuoso nas cidades, ou seja, compra no armazém da cidade, o dono do armazém começa a comprar mais produtos, contrata a pessoa e você vai girando. Então, uma forma de distribuição de renda que foi muito premiada. O que faz Bolsonaro agora impede que 1 milhão de famílias tenham acesso. Desde o ano passado eles não estão conseguindo. Além de excluir milhares de famílias do programa para que ele pudesse cumprir a chamada promessa de pagar um 13º salário no Bolsa Família. Pagou, mas às custas de muitas famílias que ficaram excluídas do programa. Então esse governo de Jair Bolsonaro parece não gostar da população mais pobre da população. O pior, né? Ele está cercado de televangelistas, de alguns pastores que passam o dia inteiro no Twitter, né, espalhando ódio, preocupado com a individualidade de cada um, ao invés de cuidar, por exemplo, das ovelhas, dos mais pobres. Nós estamos vendo a pobreza aumentando no Brasil, a população de rua aumentando em todas as capitais e até mesmo no interior, e o governo parece não estar muito preocupado. Está preocupado em abrir benefícios para os grandes empresários, né, isentando de impostos, de contribuições e tudo mais. Então esse é um governo que não olha para a maioria da população. Quando a gente vê que 1 milhão de famílias que querem ter acesso ao programa de distribuição de renda criado no governo Lula e não consegue, a gente vê o tamanho da maldade desse governo, que não se preocupa justamente com os mais necessitados. Formação em cidadania é o tema de hoje no Le Monde Diplomatique, às 10 horas, aqui na TVT e nas redes sociais. Os convidados são Nathalie, do Levante Popular da Juventude, Fábio Tomás, do MST e Maurício Piragino, da Escola de Governo. E nas redes sociais, o ex-presidente Lula alertou que o Brasil volta ao passado. Segundo o ex-presidente Lula, o governo está dificultando dinheiro para os pobres e facilitando para os ricos. Enquanto Paulo Guedes se esforça para pagar banqueiros, faz economia em cima do Bolsa Família, do seguro-desemprego e da aposentadoria de milhões de famílias.
Hoje, os rios Tietê e Pinheiros transbordaram e várias escolas e serviços públicos suspenderam as atividades. Neste início de noite, ainda há mais de 50 pontos intransitáveis por causa de alagamentos e a cidade está em estado de atenção. No último ano, o orçamento da cidade de São Paulo destinou 300 milhões de reais para combater enchentes e alagamentos. Mas o prefeito tucano, Bruno Covas, só aplicou 50 milhões. Também havia 4 milhões de reais orçados para investimentos no sistema de drenagem, mas nada foi gasto. E para amanhã, a previsão não é nada animadora. Acompanhe agora como fica o tempo nesta terça em São Paulo e outras cidades. Variação de nuvens pela manhã, com aumento de nebulosidade durante esta terça-feira em São Paulo. Máxima não passa dos 20 graus e a mínima será de 18. Continua chovendo em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. O mesmo acontece em São Bernardo do Campo. Tempo fechado e chuvoso durante todo o dia. Máxima de 20 e mínima de 18 graus. Já em Mogi das Cruzes, tempo nublado com previsão de chuvas periódicas. Máxima de 22 graus e mínima de 19. Em Brasília, o sol aparece entre nuvens durante o dia, com aumento de nebulosidade à tarde. Chove de forma isolada. Máxima de 29 e mínima de 19 graus. Segundo o último censo realizado pela Prefeitura, São Paulo possui aproximadamente 24 mil pessoas vivendo nas ruas da capital. Mas os dados não batem com outros levantamentos, que apontam números bem maiores. A ausência de políticas públicas para essa população levou a Câmara a aprovar um projeto de autoria do vereador Eduardo Suplicy, do PT, que garantirá uma renda básica mensal para essas pessoas. A reportagem é de Daiane Ponte. A população em situação de rua tem sido invisível, em especial para o poder público. Mas em São Paulo, uma iniciativa do vereador Eduardo Suplicy, que tenta possibilitar uma renda básica para todos, traz a esperança de um futuro melhor para essas pessoas. Este projeto de lei, felizmente, foi aprovado em 26 de dezembro de 2019 e praticamente por todos os 55 vereadores, e quero ressaltar que durante a tramitação, a nossa equipe, eu próprio, conversei muito com os secretários, como da assistência social, dos direitos humanos, da saúde, de assuntos jurídicos, como a Casa Civil e outras, habitação, para saber se estava tudo bem. E então tivemos o sinal verde e foi aprovado, porém tivemos 2 vetos do prefeito Bruno Covas que ainda serão objeto de exame, e o próprio movimento da população em situação de rua está solicitando uma audiência junto ao presidente Eduardo Tuma para dialogar sobre alguns dos itens que foram vetados pelo prefeito. O projeto propõe que sejam reconhecidos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e ambientais da população em situação de rua, garantindo-lhe proteção e acesso aos serviços públicos. Pelo novo censo para a população em situação de rua divulgado na última sexta, se fala em aproximadamente 24 mil pessoas em situação de rua. O primeiro ponto é que a gente sabe que esse número está subdimensionado, né? O que a gente tem considerado muito é a informação do cadastro único. Pelo relatório de dezembro de 2019, eram 33.292 famílias em situação de rua. E por que é tão importante o primeiro ponto, né? Saber a quantidade de pessoas em situação de rua na nossa cidade. É para poder fazer políticas públicas específicas que proporcionem possibilidade de saída digna da rua. Além do reconhecimento dos direitos para essa população, o projeto propõe a promoção de políticas de geração de emprego e renda, incluindo a renda básica de cidadania. O dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda básica de cidadania suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora não vou poder, não vou
precisar aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, vai colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora vou poder aguardar um tempo, graças a ter a renda básica para mim, cada membro da minha família, até que, quem sabe, fazer um curso numa instituição aqui perto, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Hoje, 10 de fevereiro de 2020, você acompanhou aqui no seu jornal. Corregedoria da Polícia do Estado de São Paulo investiga ameaça de policiais militares contra Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua. Governo Bolsonaro promete militarizar mais de 50 escolas até o fim de 2020. Servidores públicos, centrais e entidades sindicais prometem reagir contra a declaração de Paulo Guedes. Ele afirmou que servidores públicos são parasitas. Lula e Mujica se encontram no Rio para as comemorações dos 40 anos do PT. E para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal termina aqui, até o próximo. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Voltei aqui para a gente encerrar esta edição com um comentário de vocês. Começo pelo da Ana Marília. Sou professora e sei da importância do Bolsa Família para os mais pobres. Tem família que essa é a única renda. A Wanda Souza: tem muitas pessoas na minha cidade pedindo comida e leite para as crianças por não receberem mais o Bolsa Família. A Bolsa Família. Bom, lamentável situação. Agradeço a todos pela participação, pela companhia também. E amanhã, às 7 da noite, pontualmente, nós temos um encontro marcado. Eu e você com mais notícias e informações. Beijo grande, até amanhã.